Senhor Emílio Alves Odebrecht, né? O senhor sabe a imputação que é feita ao senhor nesse processo? Sabe os fatos que são imputados? Ouço pouco, hein? Ah, então, com se deficiência o senhor, auditiva. se o senhor tiver dificuldade, peça para eu repetir, por favor. Lhe agradeço. O senhor sabe os fatos que são imputados ao senhor aqui nesse processo? Perfeitamente. O senhor também celebrou acordo de colaboração? Perfeitamente. Sabe, então, por conta do acordo, que tem o dever de falar a verdade, né? Sob Sem pena dúvida. de revogação. Sempre. Então, vamos aos fatos. Eu vou inverter o que eu fiz nos outros interrogatórios hoje e pedir para o senhor me falar o que o senhor sabe especificamente sobre essa reforma que foi feita no sítio de Atibaia e qual foi a participação da Odebrecht nessa reforma. Falar a verdade, o que eu soube sobre a reforma, os detalhes, etc., foi tudo depois, agora. Tá. O que eu fiz foi aprovar, Tá. quando o Alexandrino me trouxe o assunto a pedido de Dona Marisa. O pedido não foi feito ao senhor, foi feito ao Alexandrino. Foi feito Alexandre, foi quem me trouxe. A Dona Marisa fez esse pedido a ele me veio e eu aprovei. Tá. Se eu não tivesse aprovado, não teria. Hoje nós não estaríamos aqui sentados tratando desse assunto. Tá. E o senhor aprovou com alguma condicionante, sabendo de valor que seria? Pedi, ele me veio depois dizendo que estava entre 400 e 500, era a estimativa dele. E então, foi o que eu pedi a ele, e mais uma coisa, duas coisas. Que ele, quando eu aprovei finalmente, quando ele me trouxe o orçamento, que eu dei a aprovação final, eu disse que ele usasse a estrutura de São Paulo, das obras de São Paulo, que ele procurasse falar para usar as estruturas da obra de São Paulo e procurar ser o mais discreto possível, não usar placas, não usar fardas, etc., para não estar constrangendo ninguém. Tá. O senhor fez isso ou aprovou isso a que título? Era um favor? Era a troca de algum benefício que o senhor teve? Pode não parecer um valor alto para a Odebrecht, mas é um valor considerável. Na época, era uma relação que já completava mais de 20 anos. Os intangíveis de que o presidente Lula sempre teve com a minha pessoa e naturalmente com a organização, de eu poder ter oportunidade de dialogar com ele, de influenciar sobre aquilo que nós achávamos que era importante para o Brasil. Então, tudo isso, a questão da estatização da petroquímica, que era sempre um desejo que a Petrobras tinha, eu precisava da posição dele. E fui muito claro com ele. Eu preciso saber disso para eu saber o destino que eu dou à organização. Se a organização sai ou fica. Porque eu ter a Petrobras como minha concorrente e com esse processo contínuo de querer estatizar, eu não aceito. Então isso, quando ele era candidato, ele se comprometeu, dizendo que a posição de governo era não haver estatização, era dar, vamos dizer, continuidade aos programas, ao modelo que estava aí. E dentro disso foi que eu tive alguns problemas sérios na época, porque a Petrobras fez, mesmo assim, 3 investidas profundas, vamos dizer assim, que eu tive de ir a ele. O senhor foi pessoalmente até o presidente, eu fui pessoalmente na época. a ele durante o período de gestão dele e disse, olha, lembra-se daquela nossa conversa, eu continuei investindo, fazendo isso, não dá. E ele realmente convocou uma vez, inclusive, uma reunião geral e deu orientação que aquilo era a orientação de governo, já desde o plano de governo dele, e realmente foram contornadas. Mas isso só não, as questões no exterior, por exemplo, várias autoridades visitavam o Brasil. E ele também ia para alguns países em que nós operávamos. Então, eu sempre pedi a ele que ele, nós estávamos lá presentes com outras empresas, reforça as empresas brasileiras,
se aumentar a imagem, isso vai facilitar nossos programas nesses países. Então, um ativo intangível que não tem preço. Tá. Então, é como eu disse a Alexandre, você me trazer isto, eu não tenho nem como, mesmo que eu quisesse negar, eu não tenho como negar por todos esses ativos intangíveis de mais de 20 anos de convívio com o presidente. Pessoalmente ao presidente, esse foi a única retribuição? Eu diria que ele nunca pessoalmente pediu nada. Tá. Nunca. Nunca. Esse pedido foi feito pela Dona Marisa ao Alexandrino, Alexandrino me trouxe. Tá. E ela tinha essa liberdade de pedir ao senhor uma reforma de um valor considerável, também por conhecimento que tinha dessa relação? Eu acho que sim. Eu não tinha intimidade com Dona Marisa, conhecia ela, não tinha intimidade, mas eu tenho certeza que ela sabia, tanto porque ele expressava, vamos dizer, que ele tinha confiança em uma relação positiva comigo, que sempre foi uma relação de confiança mesmo. Tá. Como foi paga ou qual foi a orientação para fazer os pagamentos dessa reforma? Não sei. Vim saber tudo depois. Tá. Mas o senhor, como grande líder da empresa desde muito tempo, sabia que existiam pagamentos não contabilizados realizados pela empresa. Sabia. Já tive a oportunidade de dizer nos meus relatos, inclusive, que isso vem... Primeiro, isso é em todas as empresas. Eu desafio uma empresa brasileira que não tem. Segundo, isso vem da época do meu avô. Meu avô, meu pai, eu. Quer dizer, sempre se teve isso, com diversas finalidades. Eu acho importante caracterizar isso, doutora, para a senhora até perceber uma coisa. Essa que é a coisa mais importante para nós nesse assunto, principalmente quando nós foi a empresa que foi mais cedo para o exterior. Nós tivemos em vários países problemas sérios. Iraque, Colômbia, Angola numa guerra civil unida. E isso tudo exigia, para a integridade do nosso pessoal, a gente utilizar esses recursos. Isso era fundamental. E campanhas. Campanha em que sentido? Pior coisa... A senhora sabe que ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher. Então, realmente, um candidato saber que recebeu mais, ou recebeu menos do que um outro, isto não é positivo. Então, nós procurávamos manter o equilíbrio por aí. Eu estou colocando que mas eu sabia... esses pagamentos não contabilizados que eram feitos... existia alguém ou algum setor que coordenava tudo ou cada empresa da holding fazia seus próprios pagamentos? Já tive a oportunidade de dizer. Tinha, na minha época, de meu pai, era um responsável. Pela eu holding. tinha consciência que existia isso. Agora, eu vim ter conhecimento de que chamado operação estruturada, etc., mais recentemente. Mas, para mim, era um responsável. Na minha época, era um só. Se depois precisou de ter mais dois, mais um, dois, três, eu não sei. Mas, de responsabilidade para setor, eu só vim saber depois. Tá. Mas essa pessoa, então, que coordenava todos os pagamentos não contabilizados para qualquer fim de todas as empresas da holding? Eu não sei. O senhor não sabe dizer também? Não sabe dizer. Não conhecia o sistema como funcionava. Sei quem era o responsável. Porque eu pedia a ele diretamente para efeito dos bônus. Dos bônus das pessoas que trabalhavam na empresa. Que trabalhavam na empresa. Que eram bônus também não contabilizados. Ligados a mim. Tá. E o que alimentava o caixa para pagar esses valores não contabilizados? Da onde que vinham os recursos? Também não sei informar a senhora. Mas posso lhe dizer, na minha época, o que é que predominava.
tirar algumas faturas extras, principalmente quando existiam reivindicações, quando existiam claims, né? Quando existiam coisas semelhantes. Então a gente tirava, não contabilizava e com isso fazia a receita. Na minha época era isto. Agora, eram outros níveis, outras dimensões. O envolvimento era de 2, 3 pessoas, minha mais outra. Então, isso realmente era como. Agora, depois eu não saberia dizer à senhora como funcionava, a não ser o que eu ouvi falar, mas já não me interessando mais essas coisas. Tá. Foi citado aqui pelo senhor Alexandrino hoje 2 reuniões que o senhor teve com o ex-presidente Lula. E se tiver alguma outra, vou pedir para o senhor que o senhor se recorde de mais detalhes, que o senhor nos conte. Uma primeira, pelo que eu entendi, em 2003, na qual os senhores foram falar dos interesses da Braskem, né, desse setor e da necessidade de manter as coisas como estavam, né, em face das investidas da Petrobras para estatização. E que nessa reunião os senhores chegaram a reclamar do diretor de abastecimento da Petrobras, que não estava facilitando as coisas para as empresas do senhor. O senhor se recorda dessa reunião em 2003, no início do governo? Me recordo da reunião, que deve ter sido, isso foi em 2010, né? 2003. 2010 seria uma outra. 2003, não. Não me recordo, não. O senhor se lembra de ter falado com o senhor presidente, reclamar de alguma questão da Petrobras, da dificuldade que a empresa estava tendo? Não. Depois, eu estava presente nessa reunião? Eu entendi que sim, pode ser que não. Não. Não? O senhor se lembra de ter falado do contrato de nafta, fornecimento de nafta? Também. Também não. Não. As questões da Braskem, na época, era o Alexandrino que tratava. Não, o presidente sempre quem tratava era eu. Tá. Agora, eu nunca levei essas questões a nível dele. O que eu levava eram as questões da estatização. Tá. Que foram, ou seja, desde o primeiro diretor no mandato dele, que foi aquele sergipano que terminou falecendo, como é o nome? O Dutra, que não me lembro do primeiro nome, sei que era Dutra, era o presidente. Ele, com a estrutura que ele montou, estavam querendo sufocar a empresa para ela ter dificuldades e eles recomprarem. E aí fui, realmente. E mostrei, provei. Ele fez, inclusive, uma reunião aí, convocando a ministra de Minas e Energia, que na época era a Dilma, e não me lembro quem foram outros participantes. Eu levei Alexandrino, levei o diretor-presidente, que era o Pedro Novis, se eu não me engano, na época. E nós tivemos essa reunião, fez essa exposição toda, todo mundo debateu, etc. Ele disse, eu vou conversar com o meu pessoal e vou dar orientação definitiva. E falou de que a responsável seria a Dilma, que por intermédio é Dilma. E ela, de fato, falando em nome do governo, disse, para continuar o modelo que está aí, que vem desde o governo passado. Então foi uma decisão do próprio presidente na questão da política da Petrobras. Conforme ele já tinha se posicionado antes de ser presidente como candidato, que eu procurei saber. Então fui cobrar dele um compromisso que ele tinha. Tá. E essa espécie de reunião o senhor teve mais de uma vez com ele? Eu tive várias. Tá. Várias. E ele sempre atendeu as demandas ou o senhor lembra de ter ido lá conversar sobre alguma sim, outras não, mas nesse ponto, sempre. Tá. Nessa questão da estatização, sempre. Agora, isso depois de 2010, 2011, já com Dilma presidente, essas coisas vieram, a Petrobras já não estava mais. Isso foi durante o período dos 2 mandatos dele. Tá.
A outra reunião que o senhor começou a falar, que foi citada, foi uma reunião daí no penúltimo dia do governo. É que eu pedi, exatamente. Que foi a foi reunião... as duas últimas, foi, se eu não me engano, em outubro, no início de outubro, que aí, inclusive, eu pedi ao presidente dele me ajudar a fazer o passe para Marcelo. Que eu queria levar o Marcelo, porque eu, como me relacionava com ele, era o único na organização, até porque ele e Marcelo tinham algumas diferenças, eu pedi ao presidente que me ajudasse a fazer esse passe. E ela não se sentisse menosprezada, magoada, porque eu que me relacionava com ele, deixaria de me relacionar com ela e Marcelo passaria. E ele realmente me ajudou nisso. Tá. E nesse encontro de final de ano, teve este objetivo marcado na reunião de outubro. Tá. E esse consta aqui, juntado até pela defesa do senhor Marcelo, uma espécie de pauta da reunião. O Marcelo preparava a pauta para o senhor ou fazia tópicos de assuntos a serem tratados? Marcelo, ele queria interferir em tudo. Então, mandava ele, outros me mandavam, dependendo do assunto, eu pedia a opinião dele. Mas eu levava aquilo que eu entendia que devia levar, tá certo? Que cabia na relação que eu tinha com ele. Tá. Então, essa triagem, tanto assim, que eu recebia de todos, mas a agenda era minha, afinal, a que eu levava. E quando eu precisava, eu levava alguns anexos para poder dar mais entendimento sobre aquele item ponto do espelho, da pauta, entendeu? Tá. Era isso que acontecia. E especificamente na reunião do dia 30, o senhor se lembra de ter falado sobre a reforma do sítio com o senhor presidente? Falei. Falou. Falei como? Depois de terminada a reunião, já em pé, indo, eu tinha pedido, Alexandrino tinha me pedido, que a dona Marisa pediu para ter sigilo sobre o assunto, que queria fazer uma surpresa logo que ele terminasse o mandato. Então, eu achei que eu não estaria rompendo isso falando com ele no último dia do mandato dele. E há 15 dias da entrega, 14 dias da entrega da obra. No dia 14 de janeiro. Procurei perceber. Disse, olha, chefe, o assunto lá do sítio vai estar pronto até o dia 14. Ele não me falou nada, não me respondeu. Também não disse que nem que sim, nem que não. E eu coloquei a minha impressão que ele sabia, mas não quis me fazer nenhuma manifestação. Então, isso é o que aconteceu. E Dilma e Marcelo ficaram naturalmente do lado. Não Eles assistiram. não participaram nessa conversa. Não. Tá. Essas coisas eu procuro não estar falando na vista de ninguém. Então, quando o senhor falou que o presidente da República não demonstrou surpresa, quando o senhor falou, ele não demonstrou surpresa, mas também não mencionou nada. Nada. Tá. Por isso que eu estou dizendo. Não e nessa tenho... conversa, o senhor lembra? Teve outros assuntos além do sítio, nessa conversa informal ao final da Não, a reunião? conversa teve não, informal. Não, nessa parte informal ao final da A reunião. parte formal, o que ficou efetivamente foi o programa da transferência, de relação. O senhor tinha conhecimento da proximidade do senhor Marcelo com o senhor Antônio Palocci, da planilha que ele tinha com o Palocci? Não conhecia detalhes, mas tinha. O senhor sabia? E era quem acertava com Marcelo, foi credenciado pelo presidente, quando eu disse, presidente, eu vou identificar, no período que era, no primeiro mandato, era um diretor-presidente, que era o Pedro Novis. Depois, no segundo mandato, já foi Marcelo. Então eu dizia, quando ele me pedia apoio para a campanha, etc., eu dizia, quem é a pessoa? Ele me disse, Palocci. Disse, minha pessoa vai ser Pedro Novis. Depois foi o Marcelo.
Tá. Assim aconteceu. Então, eles discutiam. E a demanda era do Partido dos Trabalhadores, da presidência, da pessoa do presidente? Era que tipo de demanda? Para ajuda de campanha para o partido. Tá. E eu dizia, Marcelo, como eu disse a Novis, é para encontrar uma forma de atender. Tá. Negociem. Procure fazer o pagamento disso, a contribuição, no tempo mais dilatado possível, para que haja uma forma de pressão. Porque, do contrário, vai chegar no final, eles consumiram, vão querer mais. Então, é importante que a gente dilate para que não haja pedidos adicionais. É uma experiência que eu tenho do passado. E outra, procure verificar uma equidade com os demais candidatos. Então, essa equidade dava pelo Caixa 2, naturalmente. E mas o que de fato era pago por conta dos valores disponibilizados nessa planilha, o senhor sabe dizer? Não. Não? O que de fato foi pago, para quem foi pago? Eu só vim conhecer que tinha essa planilha depois. E que a referência à pessoa amiga... Sabia do valor, Marcelo me atualizava quando ele... Olha, você sabe quanto nós já contribuímos nesses anos todos o PT? Ele me disse. Eu, inclusive, nem disse isso ao presidente, porque eu não levava tudo. Não era nível de conversa que eu tinha com ele. Minhas conversas que eu tinha com ele era efetivamente a forma da minha organização poder crescer, é lutar e ajudar o país a crescer. Era a forma com que eu tinha. E se eu pudesse influenciar nessa direção, era o que eu fazia, contribuía. Mas que a referência à pessoa amigo na planilha é o senhor presidente. O senhor sabia desse apelido ou dessa forma de se referenciar? Eu tive depois olhando isso. Eu me referia a ele. Ah, sim. Eu me referia a ele. Mas existiam outros. Existiam outros. Por isso que eu estou dizendo, o que é, o que não é, eu não sei. Eu, quando me referia, é meu amigo. Tá. O senhor tem conhecimento de alguma questão relacionada ao registro formal da propriedade do sítio? Ou soube de alguma demanda para regularização da construção? Não tenho. Depois, o que foi feito depois da reforma, que o sítio está em nome do senhor Fernando Bittar, essas questões o senhor não tem conhecimento? Nem conheço ele. Não sabe quem é? Não sei quem é. Tem uma coisa, inclusive, para a senhora entender. Para mim foi surpresa, quando o Alexandrino me trouxe, que ele nunca tinha comentado comigo sobre esse sítio. Bem verdade é que a gente não conversava muito sobre questões pessoais. Eu sempre tive uma relação de confiança, uma relação fraternal, mas muito no âmbito profissional. Muito. A nível pessoal, eu nunca soube que ele ia para lá. Não conheço, não sabia, vim saber naquele dia que Alexandrino me trouxe. A questão do sítio. Do Ministério Público. Boa tarde, senhor Emílio. Boa tarde. Senhor Emílio, algumas questões pontuais, só em complementação às perguntas do excelentíssimo juíza. O senhor foi ouvido no Ministério Público, no âmbito do PIC, e o senhor, indagado sobre o valor da obra, se ele teria sido reajuste, o senhor relatou que foi informado pelo Alexandrino que o valor da obra ficou em torno de R$700 mil. O senhor confirma? Primeiro ele me trouxe um orçamento preliminar, que era 400 e 500, que foi fornecido pela estrutura que ia fazer as obras. E depois, no final, eu soube que fechou com 700. Essa é a informação que eu tenho. Porque eu também não acompanhava isso, entendeu? Uma outra questão pontual, senhor Emílio. No depoimento anterior, o senhor relatou que tinha facilidades para marcar encontros com o ex-presidente Lula durante o mandato. Encontro e agendas, etc. O senhor confirma? Confirmo. Dentro desse contexto que o senhor falou que o Marcelo tinha que atender as doações e tinha que negociar, não é isso que o senhor disse? Negociar. Teve um episódio que o senhor
relatou a reclamação dele e chegou a comentar com o Lula que eles saíram de boca de jacaré para boca de crocodilo. Gostaria que o senhor me explicasse isso, por favor. O senhor confirma isso? Teve um determinado momento que Marcelo me procurou e disse: olha, meu pai, o negócio está ficando, eles estão querendo coisa que nós não podemos dar de nenhum. Não temos como contribuir dessa forma. Como o pedido foi feito ao senhor, eu acho que o senhor devia ir e dizer a ele que da forma com que o pessoal está querendo, não vai dar. Então eu fui, realmente, incluí esse assunto na minha agenda, fui a ele e disse: olha, é natural que se puder não pagar nada, não vai pagar nada. E o outro vai querer o máximo. Vamos nós dois orientar que eles encontrem o bom senso, porque eles, do lado de lá, a informação pelos dados que eu recebi, estão com boca de jacaré. Então é preciso fazer com que, de crocodilo, precisamos reduzir isso para jacaré. Foi algo nesse sentido que eu disse a ele. Pronto. E ficamos acertados que eu ia agir com o meu pessoal, ele ia agir para que negociassem uma ajuda de campanha plausível. Pronto. E isso foi encontrado, esse meio termo. Com certeza ele deve ter, porque eu ainda cheguei para ele e disse assim: esse pessoal parece que está querendo jogar para cima da Odebrecht todo o custo da campanha do PT. Quer dizer, isso tem um limite. Tem várias outras empresas no Brasil, na organização, aqui, que não é o grupo Odebrecht, e que precisa contribuir também. Nós não podemos ficar aí atendendo ilimitadamente às necessidades do partido. Ok. Senhor Emílio, o senhor recorda de um apoio da organização para a campanha presidencial de El Salvador? Lhe confesso que não. Ok. Mas, repare, eu sei que houve algumas contribuições no exterior. Houve. Inclusive, se eu não me engano, por intermédio até, isso já foi mais, se eu não me engano, na época da Dilma. Não foi na época dele, não. Eu não sabe, olha, que houve. Agora, se foi na Guatemala, se foi em outro, eu não sei. E o senhor chegou a tratar com ele em algum momento sobre isso? Não. Ok. Senhor Emílio, o senhor falou que sabia quem era a pessoa que estava à frente dos pagamentos não contabilizados. Seria o Huberto Silva? O Huberto Silva, sim. Era quem eu pedia para suprir a minha necessidade de bônus para a minha equipe. Okay. E ele estava nessa área então dos pagamentos não contabilizados, é isso? Eu não sei. Eu sei que era o responsável por essa área e supria a necessidade minha de bônus. O responsável por essa área, qual área? A área de não contabilizada, de recursos não contabilizados. Então, só para ficar claro, então o senhor sabia que o Huberto Silva era o responsável pela área de setor não contabilizado, sim, é isso? Sabia e pedia a ele para ele me atender às necessidades dos bônus. Ok. Direto a ele. Ok. Só um segundo de silêncio. Aproveita e interrompe, então.